Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a vida de Abraão. Abraão ele foi um homem que teve muita fé no seu Deus. Apesar das impossibilidades de ter um filho com sua esposa, Sarai, ele continuou tendo fé em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. E por volta ali de 100 anos de idade, ele teve seu filho com Sarai, que era o filho da promessa. Mas algo que me chamou muito a atenção na história de Abraão é essa fé no seu Deus, sabe? Ele já estava com 100 anos e talvez ali, ele com 100 anos, ele poderia pensar que o seu Deus não lhe daria aquilo que ele prometeu. Mas algo que me chama muito a atenção na história de Abraão é que apesar dele ter chegado ali na marca dos 100 anos, ele continuou crendo em Deus. Ele continuou crendo que Deus faria aquilo que ele lhe prometeu. Então, algo que podemos tirar e aplicar em nossas vidas da história de Abraão é que pode até demorar, mas se Deus prometeu algo para as nossas vidas, Ele vai cumprir no tempo dele. Um segundo ponto que me chama muita atenção na história de Abraão é que ele não era perfeito. Em alguns momentos ali na história dele, vemos que ele às vezes mentia. Ele não passava a informação verdadeira sobre sua esposa. Por exemplo, ele falava que Sarai era sua prima. E ela era prima, é claro, por parte de pai, mas também era sua esposa. E ele tinha medo, sabe, das pessoas o matarem. Apesar de confiar em Deus, ele tinha medo de ser morto. Então, eu vejo muito que a fé dele foi sendo trabalhada. E com o tempo, ele já não precisava ficar mentindo sobre sua esposa. Porque ele sabia que Deus cumpriria a sua promessa, independente das circunstâncias, independente do que acontecesse. E um terceiro ponto é que Deus prova mais uma vez a fé de Abraão. Se a fé de Abraão estava nele. Assim, chega no final da história aqui de Abraão em Gênesis, Abraão consegue ter um filho com Sarai, depois de muita luta, depois de muitos anos, tipo uns 100 anos. Deus, ele pede um sacrifício para Abraão. E esse sacrifício era o seu próprio filho. Mas, assim, quando ele estava ali quase oferecendo o seu filho como sacrifício, Deus fala, peraí, não precisa oferecer. Agora eu vejo que a fé que você tem em mim é verdadeira. Então, a partir desse momento, Deus faz mais promessas a Abraão. E Abraão é abençoado. Então, a história de Abraão é uma história que nos leva a refletir e entender que o que Deus promete para as nossas vidas, com o tempo, Ele cumprirá. Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, não tenha medo, não se desespere, apenas confie que no tempo certo Ele fará.